gente falou bastante, Dona. Eu queria propor uma pergunta para a gente fazer não é bem uma virada, né? Mas olhar para um outro lado dessa polaridade. Até agora a gente entendeu. A fé é paradoxal. Ela trabalha no sim e no não. O não a gente entendeu. Produção da sobriedade, de uma resistência, de uma imunidade da fé e do próprio sistema de crenças para lidar com o inevitável, que é a adversidade da vida. É o contrário do que a gente queria que fosse. Mas eu também estou pensando que se é paradoxal e trabalha com polos, ela também tem o sim. E aqui eu estou pensando em alguém que está se perguntando, né? Eu estou doente, meu filho está doente, ou eu estou em depressão, ou eu estou lidando com a ansiedade e ela está me atrapalhando o tempo todo. Então eu tenho que aceitar isso como não, ao invés de orar e pedir a cura, de ir atrás da cura. Enfim, né? A fé também não é isso aí. Eu acho que essa é uma questão importante, porque a gente está no mundo. Eu acho que teve, eu não me lembro o nome talvez o professor Cláudio se lembre, mas eu peguei um livrinho de psiquiatria uma vez para trabalhar numa disciplina em sala de aula, e um psiquiatra falava: olha, nos anos 50 já se dizia, a depressão será a gripe dos transtornos psiquiátricos. E eu acho que essa previsão se cumpriu, né? É difícil achar alguém que já não tenha ou lidado com alguém conhecido ou a si mesmo, né, enfrentando em algum nível de gravidade. Não só a depressão, mas a depressão talvez seja o problema um dos problemas mais tratados, né? Então agora eu acho que essa é a minha questão, porque no início desse episódio eu falei, tem uma crença que nos move, que nos motiva a estar aqui. A gente acredita que o evangelho é poder de Deus para produzir essa resistência diante do imponderável, mas também para produzir vida, cura, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Poder pressupõe movimento, né? Pressupõe força que gera movimento. Portanto, por trás da ideia de poder existe a ideia de mobilidade. Então, se a gente considerasse, e aqui existe um problema sério para o depressivo, é que a depressão é uma forma de medo da mobilidade. Por isso que o depressivo ele fica parado, quieto, isolado de tudo e de todos. Que ele desenvolveu um medo da mobilidade. Ele não acredita que com a mobilidade poderá haver transformação da sua própria circunstância de vida, ou a circunstância que ele está vivendo. Fato é que se a gente partisse de uma outra crença, que todas as coisas são potencialmente modificáveis, que a árvore que nasce torta não está destinada a ser torta até o fim, se a gente acreditasse nisso, portanto, todos os fatos são potencialmente modificáveis, isso deve produzir na fé um despertamento para a mobilidade. Em vez da quietude, do isolamento, estou falando para você que está com depressão. Quem sabe dá o primeiro passo em direção à cura. Não é ficar deitado pensando que as coisas ruins podem piorar, que, portanto, não faz sentido sair daquele estado. Movidos dessa fé altamente pessimista em relação ao futuro, ninguém vai sair do estado de depressão. Mas a crença que poderia se tornar uma crença matricial do depressivo para se autotranscender nessa situação, nessa circunstância, poderia ser isso. Todas as coisas são potencialmente modificáveis. E, portanto, a árvore que nasce torta pode ser desentortada. Na época eu fiz uma reflexão dessa há muitos anos atrás. E aí entra, então, vamos falar sobre o outro lado, né? O outro lado da oração do Niebuhr. Ousadia para mudar aquilo que pode ser potencialmente modificado. Ousadia para mudar aquilo que pode ser potencialmente modificado. Eu penso que muitos casamentos acabam porque as pessoas se desistem nele.
desistem do casamento. Não lutam, não empreendem esforços para melhorar a qualidade da interação no casamento. A qualidade da interação pressupõe algo uma mudança muito ampla. A qualidade na forma como se acorda junto e se dorme junto. É a qualidade de como se compartilha responsabilidades e se distribui responsabilidades também, né? É a forma como lida com fatos complicados no cotidiano, que não precisam necessariamente serem carregados de uma dramaticidade desnecessária. Então, modificar a estrutura da interação, para muitas pessoas, para quem sabe aí, para quem está nos ouvindo nesse momento agora, quer dizer, tem mulheres que entram em depressão por causa do casamento, né? E o casamento chega ao ponto que ela não sabe o que fazer para mudar. E o marido, via de regra também, alguns homens, entram em depressão. Com a mesma situação, com a mesma... Fica realmente munidos daquela crença de que a árvore que nasce torta vai morrer torta. E, portanto, fatos que são aparentemente imodificáveis vão ser sempre fatos com baixo potencial de mudança, ou com nenhum potencial de mudança. Essa é uma crença com um poder oxidativo, né, oxidante. Uma pessoa que tem um tipo de crença como essa, dificilmente vai confiar nesse movimento criativo da providência. Quando fala a providência é direção ou é diretividade, é criatividade diretiva presente em toda circunstância, ou seja, no polo negativo e no polo positivo. Agora nós estamos falando de um polo que é um polo que precisa, é do negativo para o positivo. Portanto, a fé deve ser compreendida também com uma força que promove a mudança na própria fraqueza da fé. A fraqueza da fé se transforma em força da fé. Você acabou de me citar o Paulo. Porque é das fraquezas que a força e o poder é aperfeiçoado. O poder da própria fé. O poder da fé que aumenta em determinadas circunstâncias. Que sai da fraqueza, ousadia. Era uma fraqueza. Estava na defensiva, estava esperando, mas agora vai ativa. E essa esperança vai se transformar em militância, transformação histórica viva. Não mais como está, mas como pode ser. Coragem para mudar o que eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Sim, mudar. E geralmente o que precisa mudar não é lá fora que precisa mudar, é aqui dentro. É a forma como eu vejo. A partir da fé, aquele fato, esse fato, Só para etc. não criar uma confusão, porque eu falei o que eu preciso mudar. Isso não significa necessariamente uma ação da autonomia, mas um movimento meu confiando que eu não vou sozinho. Uma teoria, Marchego, você escreveu, apresenta uma teoria chamada Sistema de Estruturação de Crenças Sociointerativa. E lá você diz exatamente o que você afirmou aqui, não é? A vida é movimento, crenças, elas são potencialmente desestruturáveis, não é? Então, o que é o nosso sistema de crença? A vida humana é crença. O que é o nosso sistema de crença? Ele é aberto. Todo sistema de crença é um sistema de crença aberto. Por quê? Porque ele está em mobilidade. E é impossível não haver mobilidade no nosso sistema de crenças, porque crenças nascem das nossas interações, das nossas experiências, não é? Acabei de falar aqui a crença do personagem da novela, o Arão.
a crença de que Deus nos abandonou, nasce de uma experiência que é a cronologia, não é? O tempo cronológico, muito tempo na experiência da escravidão. Então, nasce ali uma crença matricial. Deus nos deixou aqui. O Deus que nos prometeu nos abandonou. Uma crença matricial oxidante, né? Oxidante, uma crença matricial oxidante. E por que ela é matricial? Porque ela é uma crença que tem poder de comando sobre as outras. Ela gera outras crenças, ela produz uma atividade reflexiva, patonoética, aflitiva, de ansiedade, não é? Então, a crença matricial, se ele nos abandonou aqui, então eu vou permanecer aqui até o resto da minha vida. Minha vida vai ser uma vida de ver sofrimento do meu filho, e o meu filho terá a mesma vida que eu. Então, cada vez mais esse movimento reflexivo de multiplicação de crenças oxidantes, ele coloniza o sistema de crença. O que é a depressão? A depressão é a oxidação do sistema de crenças, não é? E qual é o Depressão é a oxidação do sistema de crenças. Isto é, o exército de crenças oxidantes, aquelas que deshorizontalizam a vida, aquelas que fecham o horizonte da vida, quer dizer, eu sou escravo, eu serei escravo e meu filho será escravo. Essa deshorizontalização, então, ela é o resultado da multiplicação, como células se multiplicando, né? Crenças oxidantes, de maneira que elas dominam o sistema de crença e, no movimento sinérgico, elas vencem a atuação das crenças que são alcalinas, crenças de natureza terapêutica, crenças que promovem horizontalização. Então, no caso da depressão, qual é o problema? É a dramaticidade. Nesse momento em que existe um domínio do exército das crenças oxidantes, sob comando da crença matricial, Deus nos abandonou aqui para morrer e para ser escravos, não é? À medida que essas crenças colonizam o sistema de crença, se fecha completamente a possibilidade de mudança. Nada o que se fazer. Uma crença derivada, que é uma pseudopistia. Por que uma pseudopistia? Porque a própria teoria, sistema de estruturação de crença sócio-interativa, ela diz: a vida humana é mobilidade. Toda experiência humana ela tem uma socialidade movediça. O que é isso? Toda experiência humana vivida ela é potencialmente terapêutica, isto é, ela poderá produzir uma crença oxidante ou uma crença alcalina. Isso está presente em toda a experiência. De maneira que o sistema de crença que hoje está oxidado poderá ser alcalinizado amanhã. Essa não é uma afirmação irresponsável, digamos assim, de um otimismo tolo. Não, essa é uma afirmação que diz respeito a uma característica fundamental da vida e da experiência de interação social humana. Toda experiência estrutura e desestrutura crenças. Surpreendentemente, uma experiência nova pode desestruturar uma crença matricial oxidante e estruturar uma nova crença matricial alcalina, não é? Isso pode acontecer de várias maneiras, pode acontecer de forma surpreendente, por um movimento surpreendente da providência, por exemplo. Chegada do reino de Deus, que chega para mudar, chega para mudar. É difícil de mudar. Então, o último capítulo que eu assisti da novela Os 10 Mandamentos, eu estou achando a análise da novela muito interessante, não é?
Vejo que há problemas ali, que há exageros, mas há um momento em que Moisés salva o irmão dele, ali na novela Arão é o irmão dele, não é? E naquele encontro, Moisés diz para ele: eu conheço você. E Arão olha para ele e fala: eu sou o seu irmão. Ali existe um reencontro, uma experiência. Eu não vi a novela dali para diante, mas uma experiência que tem um potencial de desestruturação de crenças, não é? De uma crença matricial oxidante, porque o que era não até então, não é? O desagregamento da família se torna agora a possibilidade do agregamento da família. Então, ninguém pode olhar para a história e dizer, acabou aqui. Porque a vida de cada um de nós, não importa a situação que a gente está vivendo, ela é mobilidade. Por que ela é mobilidade? Porque a experiência sócio-interativa não para de acontecer. Quer ver uma coisa? Nesse exato momento, pessoas estão nos ouvindo, estão nos assistindo, crenças estão sendo estruturadas e desestruturadas. Para alguns, o que está sendo dito aqui desestrutura crenças oxidantes e estrutura crenças alcalinas. Talvez o contrário também aconteça. Acredito que muito mais esse primeiro movimento deve acontecer. Então, o que eu digo para essa pessoa que chegou a um movimento de deshorizontalização da vida, que diz nada mais é possível, quero dizer para você que isso é uma pseudopistia. Isso não é uma crença verdadeira, porque a sua biografia não parou de se movimentar. E para aqueles que trabalham com o sexto elemento, não é? O elemento que se projeta para uma realidade que não é esta e é capaz de intuir a presença do transcendente na história, a nossa biografia nunca pode ser entendida como uma biografia que se fechou em um determinado ponto, porque esse movimento criativo da providência ele está acontecendo. Ele está produzindo experiências que estruturam e desestruturam crenças. Então, em suma, a decretação do fim por parte de uma crença matricial tem que ser encarada como uma pseudopistia, à medida que a nossa biografia não parou ali. Haverá sempre novas experiências. Eu diria que a principal finalidade psicológica a ser produzida pela fé é o senso de amparo. Se sentir amparado. O depressivo ele se sente desamparado. Mas ele se sente desamparado não é só por Deus, é pelas próprias crenças também. Pelas próprias crenças, eu diria, de natureza alcalina. Não de natureza alcalina porque é desamparado por essas crenças alcalinas, né? Então, o senso de desamparo, ele tem eu diria, um movimento bivalente, né? Ele é senso de desamparo para fora e é um senso de desamparo de dentro. Então, ele está simplesmente desamparado de todas as formas. E a pessoa desamparada, lembra lá na cruz do Calvário, por que me desamparaste? A sensação de desamparo é uma sensação que produz, eu diria, o fim das possibilidades humanas, o desespero. A definição é a definição da filosofia do Kierkegaard. O que é o desespero? É o fim das possibilidades humanas. Já tentamos de tudo e nada deu certo. Tudo falhou. É o que pensa o depressivo. Mas se a fé dele
começar a se fortalecer. Sair da desistência para caminhar em direção à autotranscendência, à autossuperação. Não só a autossuperação, mas a superação também de um fato imposto na figura da negatividade, ou na linguagem da negatividade. Então, essa sensação de desamparo começa a se modificar. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Veja bem, então, o apóstolo passa a ver de forma diferente a fraqueza. O escritor de Hebreus faz uma citação bastante poeticamente bonita, né? É que os heróis da fé, eles aprenderam a tirar da fraqueza força. Isso é uma coisa impressionante. Como é que se tira da fraqueza força? Esse é o sentido. Caminharam contra a esperança na esperança. Porque às vezes nós temos esperanças negativas apontadas para o futuro. Nós precisamos desconstruí-las, precisamos detoná-las, precisamos oxidá-las para levantar, ficar de pé e, quem sabe, recorrigir essa harmonização de crenças oxidativas que estão em volume muito grande dentro do nosso sistema de crença. Um volume muito grande. Está produzindo a oxidação cada vez maior das perspectivas e das possibilidades em relação à construção de um futuro diferente do presente, mas um futuro diferente do presente em termos qualitativos. Se o presente é da retaguarda, é de ficar quieto, é de esperar o inevitável, não, a gente modifica isso. A gente vai para a ação. A gente vai para a ação porque ir para a ação significa redesenhar. Ir para a ação significa redefinir um quadro que foi aparentemente determinista no sentido a crença de que pau que nasce torto morre torto. Isso vale para tudo, menos para a fé. Porque a fé é a negação disso tudo. Por isso que ela tem a natureza autoprojetiva. Por isso que ela está em unidade substancial com a esperança. No dia que a fé perde a esperança, ela se torna uma antifé. A fé só é fé porque ela tem essa natureza autoprojetiva. Portanto, não existe nenhum futuro que seja determinante para o presente. Existe um presente que considera as coisas que se passaram, coisas que me levaram ao estado que eu estou no presente, mas que não determina que vai ser assim. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você está dizendo que, por exemplo, uma pessoa que olha para a sua vida no momento e ela pensa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo que eu faço dá errado, né? Eu não consigo alcançar o sucesso que todo mundo consegue. Olha para os amigos estão às vezes conseguindo emprego, se formando, e ela está ficando para trás. Isso gera um senso nela de incapacidade, né, de lidar. E isso vai jogando ela como se fosse dentro de um buraco. A fé é uma luz que nasce dessa escuridão, né, que não depende das minhas forças, ou seja, não depende da minha habilidade, da minha capacidade, mas ela olha como se eu estivesse dentro de um buraco, ela olha lá para fora do buraco e vê uma luz e consegue nascer e fazer brotar isso aí que vai me levar para sair desse buraco. É isso? Ela é uma luz, ela nasce da fraqueza. Lá dentro da fraqueza, ou seja, a fraqueza é um solo fértil para ela nascer, para ela brotar. Boa definição. Uhum. Vamos desenhar essa. Vai cortar essa frase aí. Fraqueza é um solo fértil para nascer a fé, para brotar a fé. Para brotar a fé, né? Uma pessoa que está em depressão e que está ouvindo uma reflexão como essa, ela apresenta um solo fértil para fazer brotar essa sementinha que a gente está tentando jogar ali.
Exatamente, por causa de uma variávelzinha que tem que ser considerada também. A composição da vida é a liberdade. A principal composição da vida humana é a liberdade. Liberdade eu defino em termos de mobilidade ontológica. Portanto, em algum momento eu vou me sentir muito fraco, mas haverá um grau de mobilidade a ser empreendido, mesmo na fraqueza. Portanto, não há uma condição de imobilidade radical, porque a vida não permite. Só há imobilidade radical quando a pessoa morre. Acabou. Não tem mais o que fazer. Alguma escolha pode ser feita. É isso que você está dizendo. Sempre nessa perspectiva, eu diria, hipercomplexificante do futuro, no presente, existe sempre uma margem de escolha a ser feita. Menor que seja. E se tiver sapiência nisso, se essa liberdade fizer a escolha certa no momento mais difícil, a história ganha uma nova direção. Lembra do Hércules, aquele desenho animado? Quando o cara chega para ele e fala assim, olha, não há o que fazer. Ele fala assim, e diz lá no inglês, né? I can, eu posso. E foi lá e deu um mergulho no rio que só passava a alma de morto. Ele vai lá para resgatar quem? Uma mulher amada. Ele está dizendo, eu posso trazer a alma da minha mulher amada para o corpo para ela reviver. Mas o cara estava fraco, estava magrelo, tinha perdido toda a força. O Hércules, você lembra disso? Assistiu, Marcos, o desenho? E o rio tirava a vida, envelhecia, tirava a força. E o cara topou, falou assim, eu posso. E pulou no rio. E foi ficando velho, foi ficando fraco, mas ele pega no braço da alma da mulher que ele ama e sobe com ela. E o Hades, que estava lá em cima, quando vê ele saindo com ela assim, fala assim, isso é impossível. Então, uma definição nova que a gente pode dar para a fé. A fé, ela pode realizar o impossível. Porque esse impossível é um conceito também muito relativo, né? Impossível, quando a gente fala impossível, é o impossível visto sob uma perspectiva dramatizada. Através da lente de uma crença Depende da lente, oxidada. depende da lente que você pega, você vai dizer, não, isso é impossível, mas pega uma outra, vamos ver se vai aparecer o impossível. E, portanto, a gente pode modificar, hein? A lente e a crença. Porque existem duas coisas que são favoráveis a essa mudança de condição. Existe a vida, que está modificando a partir do cruzamento de fatos. Cruzamento de fatos define que a vida é móvel, ela é mobilidade. E a liberdade, enquanto mobilidade ontológica do ego. Portanto, eu nunca estou determinado a desistir de tudo. Não. No momento em que essa voz aparece, olha, você tem que desistir de tudo. É a hora que o desespero chega próximo e o fim das possibilidades também. É a hora que você tem que lutar contra a força dessa voz maldita, né? Eu acho que a depressão se trata com fé. Me desculpa para os pastores que andam dizendo aí que teve depressão e que tratou sua depressão com remédio. Acho que o remédio pode ser também considerado. Mas, por favor, não tire o espaço vital da fé nesse processo da cura da vida humana. O justo viverá por fé e não por remédio, pastor. Se o senhor não conseguiu curar a fé do senhor por fé, a depressão por fé, sabe que não significa que as outras não possam ser curadas. Então, cuidado com o que o senhor está ensinando na televisão. Porque eu penso que esses líderes, eles destroem a fé dos crentes. Destroem a fé dos crentes.
Certo sentido, então, estão representando a modernidade ateizante. Estão representando a voz da modernidade ateizante, exatamente. Pô, vamos falar, existe, em alguns casos, existe a necessidade do amparo medicamentoso, mas sobretudo para aqueles que não têm fé. Um adolescente, uma pessoa que foi fragilizada pelo processo da formação biográfica da sua própria identidade, tem muito problema complicado lá para se resolver ao mesmo tempo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos tratar com medicamento até a fé se colocar. Ela vai ressurgir, ela vai aparecer. Deveria ser o contrário. Quando ela aparecer, pode tirar o remédio, não preciso mais. O senhor está entendendo, pastor? O senhor não me conhece? Eu também não te conheço não, mas eu ouvi o que você falou. E depressão se trata com remédio. Trata a sua, mas permita aos outros crentes serem amparados pela fé. Então, o que você está dizendo é o seguinte, a gente está falando aqui da natureza. Eu só quero aqui dizer para o pastor, não sei se isso vai chegar ao ouvido dele, ou se alguém vai me ouvir no futuro, eu vai entender que eu estou falando para o pastor tal, e mandar até o áudio para ele, o vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho formação para acreditar na sua hipótese. Tá? Então, não é por falta de titulação que eu estou caminhando em direção à fé, não. Nem por falta de formação. Certo. A gente está tratando, então, sobre o paradoxo da fé. Então, o que você estava dizendo, explicando aí, que a fé, ela tem o poder de desparadoxalizar a vida. Desparadoxalizar a vida. Isso tanto quando ela é fraqueza, quando ela é força. Por isso que a fé é uma coisa extraordinária. Mesmo quando ela é fraqueza, ela tem poder para destruir fortalezas. E quando ela decide a migrar da fraqueza para a força da fé, confiança da fé, aí ela tem capacidade de destruir uma cidade, uma Jericó na vida. Sem empreender nenhum morro, nenhuma explosão, sem jogar nenhuma dinamite. Porque não foi isso que o povo foi convidado a fazer? É ato de fé. Circula pela cidade por 7. E depois grita, o Senhor não te destrói, é ato de fé. E não é que o negócio caiu? Eu estou entendendo que o que está sendo dito aqui é o seguinte, a gente está querendo alimentar uma coragem da fé, para virar para a pessoa e dizer, vai atrás da sua cura. Exatamente. Não fique esperando. Né? A liberdade pressupõe o uso essa liberdade sendo usada para fazer uma escolha para uma direção ou para outra. Ou eu fico aqui parado, desacreditando que é possível, ou eu movimento na direção da cura. Né? A gente estava conversando, você usou a expressão resiliência que produz esforço na fé. Pois da fraqueza eles tiraram, os heróis, né, os grandes heróis, suscitaram força. Quer dizer, a resiliência é um estado aparentemente de sofrimento, de fraqueza. Em toda a fraqueza, ela está sendo fundamentada por uma crença matricial, seja positiva ou negativa, ou melhor, positiva não, negativa, mas pode ser positiva também, em algum grau, porque senão a fraqueza seria uma coisa ruim em si e não teria como ser modificada. A fé nesse estado de fraqueza, e tem como ela ser modificada. Mas enfim, pode falar. Você falou dos heróis da fé de Hebreus, né, que tiraram força da fraqueza. No artigo Insustentabilidade da Vida Humana no Mundo Sem Fé, você fala dos heróis, das sagas dos super-heróis que se tornaram o grande movimento no cinema, sobretudo nas 2 últimas décadas, não é? Superman, X-Men, a Liga da Justiça e diversos Marvel, não é? Thor, o Homem de Ferro. Por que é que esse movimento cultural se tornou tão explosivo, dominou o mundo do cinema? E você faz uma afirmação ali, você diz, o mundo
se tornou cheio de super-heróis porque se tornou vazio de fé. Para o Superman nascer, Deus teve que morrer. Você faz uma brincadeira ali com a afirmação nietzschiana, não é? Mas o Superman ali é o Superman americano, nesse caso, não é? É o Clark Kent. O que o Clark Kent tem que não está presente na concepção da providência cristã? O Clark Kent é um herói pragmático. Ele responde de forma imediata, não é? Lá em Smallville, ele corre a uma velocidade absurda e ele é capaz de pegar uma bala no momento exato que ela vai atingir alguém. Então, o mundo dos super-heróis, você diz, ele revela o medo e a insuficiência, mas não o medo e a insuficiência dos super-heróis, o nosso, não é? Diante de um mundo que está em desordem ontológica e caminha para um destino enigmático, o super-herói no cinema aparece como aquele que tem a força que nós não temos para restaurar uma ordem ontológica. Portanto, eu acho que o que é revelador para quem está nos ouvindo, quando olha para esse movimento de produção e consumo das sagas dos super-heróis, quando você vai ao cinema, entenda que o que essas sagas estão revelando é a existência de um medo que habita a nossa sociedade e habita o nosso mundo subjetivo. Se o mundo sem fé é um mundo sem certezas, então no imaginário do cinema se constrói uma realidade que nega o negativo, não é? O super-herói é essa realidade. Por isso, a força deles, o poder, a força, é o que mais nos fascina. O mundo dos super-heróis é um mundo que revela nosso próprio medo, revela uma sociedade que se adoeceu pelo medo. Mas de onde nasce esse medo? Da ausência da transcendência. Nasce de uma Negação da transcendência. Negação da transcendência. Né? de uma negação vida, da transcendência. Exatamente. De uma negação da transcendência. É isso que o Nietzsche fez. Ele retirou a transcendência da experiência humana, experiência histórica, experiência biográfica. Ele retirou isso. Na expectativa de que o mundo se tornasse o mundo do exercício da coragem do ser humano, né? Potência da vontade. Potência da vontade. E, curiosamente, o que aconteceu foi a emergência de um mundo do medo, não é? Bem, o Timóteo me mostrou aqui. Na verdade, eu queria dar uma resposta primeiro ao que o professor Cláudio acabou de falar. Nós temos uma tendência de satanizar a fraqueza. Satanizar a fraqueza. E Paulo fala da fraqueza não nessa perspectiva da satanização. Na fraqueza existe um componente que pode transformar a doença em saúde, em cura. Em cura. Mas não é só cura para a alma, não é só cura para a mente, a estrutura neural. É cura para a forma de viver. É a cura para a forma de viver a vida. Quem vivia de forma torta passa a viver de forma não torta. Se existe uma associação entre psicopatologia e escolhas morais, então o ego precisa estar curado para fazer isso. Se instrumentalizar das escolhas morais, as escolhas morais, para produzir a cura, a desparadoxalização desse processo de vida que se tornou caótico na vida de um depressivo, irrecuperável, irredentivo. Hoje eu acho que as igrejas, no geral, precisam se voltar com muita atenção para o depressivo.
porque eu acho que esse contingente é o contingente mais frágil das igrejas. É o contingente que esconde a doença sentado nos cultos e que o pastor não enxerga. Depressão silenciosa, que às vezes não é percebida também. Tem a depressão, mas eu acho que toda depressão é silenciosa, porque as pessoas geralmente não comunicam, tá certo? Que às vezes quando vem acompanhado de uma melancolia, você desconfia que existe uma depressão ali, né? No entanto, via de regra, toda depressão é silenciosa. A pessoa pode ter mesmo não sendo melancólica. Porque acreditar que essa escalada do ruim para o pior é uma escalada que é inevitável, e se isso prende a filosofia do futuro do depressivo, então ele está praticamente se entregando à própria morte, à negação ôntica. Quando eu falo da negação ôntica, eu estou falando de uma coisa mais complicada, é a morte pela via incorreta, a via do suicídio. Para quem está pensando, está depressivo, está pensando em suicídio, quero dizer, existe uma ponta de esperança nessa situação radical de negatividade. Ponta da esperança é que existe uma fragilidade por trás dessa afirmação negativista de futuro. Sempre. É só analisar. É só analisar, é só parar, que você vai descobrir que existe por trás de todo o seu inimigo, existe uma fraqueza. Calcanhar de Aquiles. E eu penso que quando o apóstolo Paulo, naquele ato, falando da sua própria experiência biográfica, diz, olha, eu fui ao Senhor e pedi por 3 vezes que afastasse aquele mal. E a voz vem como que uma voz serena, né? Não se preocupa, porque você vai desenvolver força dessa fraqueza. Como é que é isso? Como é que é isso aí? É isso aí. Você vai desenvolver fraqueza, força dessa fraqueza. Minha graça te basta. Minha graça te basta. A graça pressupõe amparo. Você está se sentindo desamparado nessa situação que você está vivendo, de depressão? A graça significa amparo. Até hoje a gente não consegue definir o que é esse conceito. O que é a graça? A graça é um amparo de Deus para quem se sente desamparado na vida. E se Deus está te amparando, é porque você não foi destinado a cair no vácuo. Então, essas são crenças que precisam ser estruturadas no momento em que a depressão está tentando dar o seu último sinal de vida. Quando aponta para a autonegação ôntica, o suicídio, como a única solução dá para o problema da depressão. Então, veja bem que nós falamos de uma fé com polaridade, um paradoxo, né? Quer dizer, ela apresenta em sua identidade ela ontológica, ela se apresenta como fraqueza, a fraqueza da fé e confiança da fé, força da fé. Ela não só é fraqueza da fé, mas ela é fraqueza da fé e força da fé. Em situações distintas, ela se apresenta ora como essa e ora como aquela. E que eu queria deixar, então, depois de 2 horas de reflexão aqui, reflexões, né? Que no plural todos nós fizemos, é que o fraco agora tivesse a coragem de dizer, eu sou forte. Expressão dos Salmos, né? Que o fraco diga, eu sou forte. Se você se sente um gatinho fraco, você estava falando do gatinho fraco, né? Olha para o espelho, tenta ver um leão por trás desse gatinho. Eu acho que essa é uma modificação que só pode ser experimentada pela confiança da fé, pela força da fé. Portanto, se sai da fraqueza em direção à força. E quando essa confiança for retomada, estabilizada ou restituída, essa confiança da fé, eu acho que qualquer voz tenebrosa que nasce dessa escuridão da depressão não vai ter força para deixar ninguém acamado.
preso no quarto. Então, eu acho que essa era a finalidade do nosso podcast hoje. Os podcasts hoje querem dialogar com essas pessoas que estão sendo massacradas por um processo depressivo crônico ou por um processo depressivo com uma força, com uma intensidade avassaladora. O nosso programa aqui, o nosso podcast, a nossa sina, a nossa finalidade é mostrar que a base da vida não é o conhecimento, é a fé. Se a gente parte do pressuposto que o conhecimento é a base da vida, então a gente vai para o antidepressivo. A gente vai ao médico pedir um medicamento, um antidepressivo. Mas se a gente parte do pressuposto que é a fé, então a gente vai para a oração. A oração é a voz da fé, é a linguagem da fé. Toda pessoa que ora significa que ela estará reabilitando a fé no seu estado de soberano. A fé é isso, a oração é isso, é um esforço da fé, é uma força da fé. Uma pessoa que não tem fé, ela não tem como orar. Agora, se ela se dispõe a ajoelhar, ou seja em pé, ou seja caminhando, mas se ela se dispõe, olha, eu vou orar, significa que ela está chamando fé para a vida. Está convidando a fé para sair do seu estado de fraqueza e vir para o seu estado de força e confiança. Eu penso que essa é a mensagem. Em outros momentos nós poderemos retornar em alguns temas que ficaram soltos, podem ter ficado soltos hoje, nesse nosso programa do podcast. Mas a nossa intenção é sempre, e foi sempre no início comunicada. No Evangelho é isso. O Evangelho é a boa nova. É uma nuvem escura que traz uma forte, um temporal. Mas esse temporal é o temporal que vai produzir cura coletiva. É isso que Jesus fez. Falou e afirmou quando ele diz, o reino está aí. E os discípulos de João Batista disseram, como é que a gente pode ver? Jesus, olha a vida de quem era doente e agora vive como sal. Então, penso que essa é a presença que é a afirmação que nós devemos fazer. O Evangelho, se é o poder de Deus, é o poder que produz mobilidade da doença para a cura. Eu penso que essa, então, fica sendo a sentença final, a afirmação final do nosso podcast hoje, da minha parte. Então, essas são as minhas considerações e por aqui eu limito. Eu passo a palavra, então, para o pastor, para cada um, né? Para o Laércio, para o pastor Cláudio, pastor, professor, e depois para o nosso moderador, né? Eu estou satisfeito com o que foi dito e acho que houve um desenvolvimento muito bom. Não tenho o que acrescentar hoje. Eu também aprendi bastante, né, aqui hoje, participando aqui com os meus colegas na mesa, né, aprendendo mais sobre a fé, né. E eu lembrei de uma fala, né, de Jesus, que os sãos não precisam de médico, né? Ou seja, eu estou entendendo que a fé, né, às vezes a gente fala que quem está na tristeza, quem está depressivo, ele está num buraco, está num lugar escuro. E eu estou entendendo que a fé é a corda de Deus que foi jogada para a gente sair desse buraco. Espero que essa compreensão também possa alcançar você que está nos ouvindo e que precisa saber disso. É isso. Acho que a nossa intenção de anunciar um evangelho que cura ficou muito clara. Acho que no primeiro momento o movimento foi o professor Cláudio, pastor Cláudio, ele disse, olha, o sistema de crenças, a nossa atividade cognitiva, ela está sempre em movimento, em duas direções. A gente corre o risco dela se movimentar para uma direção de oxidação, de deterioração, de adoecimento ou para a saúde. No primeiro momento, a gente fez um trabalho de prevenção.
de tentar prevenir que diante do imponderável a gente deixe o processo da doença correr solto até o fim, de frear, de desenvolver serenidade. E no segundo momento, a nossa preocupação foi nos comunicar com quem está em estado de estagnação e dizer, olha, existe uma liberdade que tem que ser usada para dar coragem para a fé e se movimentar na direção da cura. Eu acho que o melhor, em outros episódios, né, no primeiro episódio, a gente fez a oração no início. Então hoje eu gostaria de concluir essa conversa da melhor maneira, né? Eu queria deixar com o pastor Anderson para que ele faça uma oração que vai encerrar esse episódio. Antes de orar, eu queria fazer um comunicado que nós esquecemos desde o primeiro programa. E eu e o professor Cláudio somos coordenadores de um curso de pós-graduação na Universidade Católica, na Pontifícia, né, PUC. E um curso que oferece uma universidade que oferece um curso que é pioneiro no Brasil, ciência do aconselhamento. Penso que é um curso que dará formação para pessoas e que estará em condição de atuar como agentes terapêuticos dentro das comunidades de fé. Portanto, esse é um tema, um recado que nós queremos dar, de preferência em todos os podcasts que foram feitos daqui para frente, né? E nós estamos agilizando na formação de mais uma pós-graduação na Católica, que é uma pós-graduação com o título de Psicossociologia da Vida Religiosa. Também será um curso para atingir as pessoas vocacionadas para o serviço terapêutico nas comunidades de fé, né? Então, dito isso, eu vou fazer uma oração final e eu queria que, se você me permitisse agora, eu quero interceder por você e queria que você prestasse bastante atenção na forma como eu vou me conduzir pela fé nesse ato de oração, que é um ato de fé. Eu vou orar por você e preste atenção no que vai ser dito nessa oração. E se você aceitar isso para a sua vida, eu queria que você concluísse comigo com um amém. Né? O amém é eu concordo e ponto final com tudo que foi dito. Né? Vamos fazer uma oração então. Senhor, nós te agradecemos pelo momento que nos foi dado hoje, a oportunidade de comunicar os artigos fundamentais da fé na forma de afirmações para gerar uma mudança, uma mobilidade no sistema de crença das pessoas que se sentem anuladas na vida, desamparadas na vida, se sentem deixadas para trás. Eu venho interceder por todas elas, seja por aquelas que estão no estado menos grave, seja para aquelas que estão num estado bem grave, que o Senhor possa se fazer sentido por cada uma delas nesse momento. Nós não pedimos para que o Senhor seja visto por elas, mas que o Senhor possa ser sentido como o Deus que nos ampara, o Deus do Pai Nosso, o Deus que nos perdoa as nossas dívidas, nos dá o pão para viver o cotidiano, nos ajuda a vencer a força de todas as tentações e nos ajuda também, sobretudo, a não perder a confiança de que o Senhor é o soberano provedor de vida no processo da história. Por isso pedimos ao Senhor que convença pela ação da graça do Senhor, que a ação de amparo, a vida de todos que nos ouvem nesse instante, que o Senhor possa ser, sim, nessa experiência de negatividade, que Ele cultiva uma escalada do ruim para o pior todo dia, que o Senhor possa se revelar como cura, ação da graça que transforma todo gemido em som e canção de alegria. Pedimos que o Senhor nos ajude, a todos nós,
acreditarmos de que o Senhor não abandona a nenhum de nós, tampouco a todos nós juntos. Que o Senhor possa nos abençoar com a presença do Senhor, do Teu Espírito, que na ação e no movimento dele em nossa direção quer produzir cura ontológica do ego, o equilíbrio ontológico para vivermos da forma correta e para termos uma vida sadia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém.